Olá, gente querida. Hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro. Nós estamos na primeira semana do tempo comum. Estamos começando a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e aí encontramos a atividade missionária e, ao mesmo tempo, a atividade taumatúrgica de Jesus, as curas que Jesus realiza. O texto de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês puderam perceber, o texto de hoje é um texto bastante compósito, isto é um texto formado por muitos pedaços. O primeiro, obviamente, é a cura da sogra de Pedro, versículos 29 a 31. Depois temos um sumário, um resumo de curas e de exorcismos, versículos 32 a 34. A seguir, os versículos 35 a 38, encontramos a informação de que Jesus estava retirado de madrugada. Quando ainda estava escuro, ele se retirou no lugar deserto. Os discípulos o encontram e Jesus comunica uma decisão. Ele deve marchar por todas as aldeias, por todas as cidades, pregando o evangelho do reino. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, porque foi para isto que eu vim. Finalmente, o versículo 39 é um versículo que funciona como um sumário dessa atividade missionária de Jesus. O que encontramos no milagre da cura da sogra de Pedro? Ela está acamada. Na Bíblia, esta expressão, alguém que está acamada com febre, doente, é praticamente a mesma situação de uma pessoa que está morta. Jesus sai da sinagoga com os discípulos e vai à casa de Pedro. O culto sinagogal no sábado terminava mais ou menos entre 11 e meio-dia. Eles saíam da sinagoga e iam à procura de comida, de almoço. Aqui está um elemento demarcador do texto que acabamos de ler. O texto é demarcado por elementos temporais. Então, primeiro, ao sair da sinagoga, Jesus vai mais ou menos pelo meio-dia para a casa da sogra de Pedro.
encontra a mulher doente, acamada, e sem que alguém peça, simplesmente contaram a Jesus. Essa é a expressão. Contaram a Jesus. Ninguém pediu nada. Jesus, então, por pura misericórdia e compaixão, cura a sogra de Pedro e a faz levantar-se. Os verbos são muito bonitos. Jesus aproximou-se. Ele vem ao encontro de nós, ele se aproxima, ele nos toma pela mão, segurou a mão daquela mulher, ajudou-a a levantar-se. Veja que 3 atitudes tão bonitas. Ele se aproxima, toma a mulher pela mão e a ajuda a levantar-se. A mulher fica curada por causa da intervenção de Jesus. Uma intervenção cheia de compaixão, cheia de misericórdia, cheia de sensibilidade, cheia de empatia. Aproximar-se dos sofredores, aproximar-se dos pobres, aproximar-se daqueles que padecem, que está uma grande intuição para a igreja. Segundo, à tardinha, depois do pôr do sol, Jesus cura uma infinidade de doentes e expulsa muitos demônios. É um sumário com a atividade taumatúrgica, a atividade de cura que Jesus realiza. Terceira anotação temporal. De madrugada. No dia seguinte, de madrugada, Jesus está no lugar deserto em oração. E ele, nessa oração, amadurece a decisão de ir pelas aldeias, pelos povoados, pelas cidades, pelas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E finalmente o versículo 39, como disse, é um sumário, é um resumo da atividade missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. O que encontramos então na liturgia da palavra de hoje? Eu diria, nós encontramos vários elementos bonitos, mas poderíamos resumir assim. Primeiro, a atividade de pregação do reino de Deus é, ao mesmo tempo, feito por meio das palavras e por meio das ações salvadoras e libertadoras, as curas. Segundo, Marcos trabalha com a técnica de relato de milagre e sumário de milagre. Terceiro, é a fase da fama de Jesus na Galileia, ao mesmo tempo em que começam a crescer cada vez mais os conflitos. E, finalmente, algo muito importante, há um mistério da doença, um mistério da enfermidade. De algum modo, a enfermidade está coligada com o mistério do mal. E Jesus, pelo poder salvífico e libertador de Deus, onde põe a mão, onde ele toca, tudo se transforma em vida. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.